Vocês sobre a mecânica do agachamento. Eu disse para vocês que existe um padrão que a gente pode seguir durante a execução do agachamento livre e alguns ajustes mecânicos devem ser realizados ou algumas alterações, adaptações mecânicas devem ocorrer durante a execução do agachamento para que o seu centro de gravidade ele esteja dentro da base de suporte e dessa forma você tenha um corpo equilibrado. Então eu vou tentar mostrar para vocês, utilizando uma trena, como que seria mais ou menos esse padrão do agachamento durante a execução do agachamento livre. Tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo, vamos supor, tá, que aqui, simbolicamente, a gente teria os pés, tá? Então, obviamente está desproporcional, está maior, mas nessa situação aqui a gente teria os pés, a gente teria a articulação do tornozelo, a articulação do joelho, a articulação do quadril e aqui a gente teria o tronco. Tá? Então, articulação tornozelo, joelho, quadril e o tronco. Tá? Durante a execução do agachamento livre, o padrão que a gente deveria ver seria mais ou menos esse padrão aqui. Então, a gente tem uma dorsiflexão, cadeia cinética fechada, a gente tem uma flexão do joelho e a gente tem uma flexão do quadril. O tronco ele vai ter uma leve inclinação anterior e você vai ter aqui também uma translação anterior da tíbia. E essas adaptações são importantes porque quando a gente realiza o agachamento por trás, a gente vai ter mais ou menos a carga nessa posição sustentada na região ali dos ombros. Tá? Então, quando a gente faz a projeção dessa força-peso, essa força-peso ela vai ter uma projeção que vai incidir dentro da base de suporte e você vai ter um corpo equilibrado. Então, quando você começa a agachar, vamos supor que a pessoa ela partiu, por exemplo, de uma posição em pé e ela começou a agachar. Então, ela tem essa translação anterior da tíbia, tem a flexão do joelho e também vai ter a flexão do quadril. Tá? Então, se ela tiver com a carga nessa posição, a carga ela vai ser projetada para dentro da base de suporte e você vai ter um corpo equilibrado. Então, quando eu disse que a gente precisa ter essa translação anterior da tíbia e uma projeção também anterior do joelho, esses ajustes ocorrem para você ter um centro de gravidade dentro da sua base de suporte. Tá? Então ninguém consegue agachar, por exemplo, nesse padrão aqui que a gente vê que é muito utilizado no Smith. Então geralmente no Smith, muitos profissionais recomendam o quê? Aqui, teoricamente, simbolicamente seriam os seus pés, tá? Aqui a sua tíbia, o seu fêmur e a sua coluna vertebral. Então, muitos profissionais recomendam a realização, por exemplo, no Smith, com a tíbia paralela ao fêmur, paralela em 90 graus com o fêmur. Tá? Então, aqui você tem a tíbia e o fêmur, um ângulo de 90 graus, e o fêmur com a coluna vertebral, outro ângulo de 90 graus. Nessa situação aqui, a pessoa só consegue ficar em pé realizando o Smith porque ela tem um ponto de fixação. Se a pessoa realiza o agachamento dessa forma, com a carga, sem o ponto de fixação, essa pessoa ela vai cair. Porque o centro de gravidade e essa força-peso ela vai estar sendo projetada para fora da base do suporte. Então, nessa situação aqui, ninguém consegue agachar sem perder o equilíbrio e sem cair. Tá? Esse aqui, teoricamente, não seria um padrão natural de movimento. Tá? Diferente desse aqui que eu mostrei para vocês. Então, você tem uma sustentação da barra aqui sobre o trapézio, por exemplo. Você vai ter essa translação anterior da tíbia, você vai ter essa dorsiflexão em cadeia cinética fechada, você vai ter essa flexão do joelho, você vai ter essa flexão do quadril, você vai ter essa inclinação anterior do tronco. Então, nessa posição aqui, se a carga estivesse aqui, ela estaria sendo projetada para dentro da base de suporte. Você teria nessa situação um corpo equilibrado. Tá? Outro erro comum durante a execução do agachamento é quando você, por exemplo, não tem muito essa dorsiflexão, tá? Então essa translação anterior da tíbia ela fica prejudicada e o que acontece
é que se você não consegue ter essa translação anterior da tíbia, você gera compensações no quadril e no tronco. Então você observa pessoas agachando dessa forma. Então, como você não tem muito essa dorsiflexão, tá? O que acontece aqui é que a pessoa ela começa a gerar alterações no tronco. Então, aquela pessoa que começa a agachar utilizando uma flexão aqui do quadril muito acentuada. Então, ela faz isso. Aí você vê um padrão muito comum também, tá? De erro aí. Tá? Então, o padrão normal seria esse aqui que eu falei para vocês. Tá? A gente teria, né, uma pessoa que estaria aqui em pé, por exemplo, tá? Ela começaria a agachar, ela teria essa dorsiflexão, ela teria a flexão do joelho e ela teria a flexão do quadril. Então, uma pessoa agachando aqui mais ou menos nesse padrão. Tá? Obviamente que com angulações simbólicas, tá? Mas para a gente entender quais seriam, né, as adaptações mecânicas que ocorreriam para que essa força-peso, né, e o centro de gravidade estivessem dentro da base de suporte. Se estiver dentro da base de suporte, a pessoa está equilibrada. Caso esteja fora, né, nessa situação aqui, por exemplo, a pessoa ela vai cair porque o seu centro de gravidade está fora da sua base de suporte. Tá bom? Então, nesse vídeo aqui, falei um pouquinho sobre a mecânica do agachamento. Né, tentei ilustrar aqui com o uso dessa trena como que seria mais ou menos a mecânica e a execução do agachamento livre.